Você faz uma ideia assim do que os salmos podem fazer para você? O que os salmos podem fazer na sua vida? Eu sei que os salmos eles parecem só aquelas orações antigas, né? Aquela coisa muito ligada a religiões, né? Geralmente a gente ouve os salmos, né? Dentro de músicas, gospel, essa linha. Então a gente tem essa, né? Foi condicionado para a gente que tinha essa vertente. Mas eu vou falar uma coisa para vocês: os salmos são muito mais do que só orações antigas. Eles são registros reais, reais de experiências humanas. E essas experiências humanas são universais. Esses salmos foram escritos há milhares de anos, né? Muito antes da vinda de Jesus Cristo, os salmos já existiam, né? Naquela época de Moisés. Então a gente está falando aí, gente, de milhares de anos atrás. E eles falam de coisas que a gente passa no dia a dia hoje. Então, quando a gente vê o registro da alma humana, por exemplo, ansiedades, medos, apreensões, solidão, desconexão, alegria, exaltação, gratidão, essas crises existenciais, né, que a gente tem, né, quando a gente não consegue se conectar, ter essa nuance, né, mais ligada à fonte, a busca de sentido na nossa vida, esse vazio espiritual, tudo isso, gente, são os salmos retratados em canções, né? É como se fosse um diário emocional da humanidade. Então, quando a gente olha isso, a gente vê, primeira coisa, assim, a gente não está sozinho. Essa coisa que nos aflige aqui não é uma coisa exclusivamente nossa. E a gente tem ali uma vertente de como as pessoas resolveram isso, como elas caminharam, né, para sair desse contexto, né, do vazio, do buraco, né? E isso, gente, é tão terapêutico, né? A gente liga muito à religiosidade, né? Espiritualidade, e realmente tem essa finalidade espiritual, no última instância, né? Mas é muito mais terapêutico do que isso, porque os salmos eles estão na alma humana, né? São aflições da nossa alma, essa desconexão, esse vazio, são coisas da nossa alma. E a alma, ela está no caminho para o espírito, né? Então, a dificuldade que a gente tem de nomear, né, essas emoções profundas, né? Quantas vezes, né, a dor se agrava, a gente não consegue dar nome, a gente não consegue compreender, a gente não consegue nomear isso, né? E esses salmistas, eles trazem essa vertente ali de coragem, né? Eles abriam, rasgavam o coração, assim, naquele desespero, inveja, ira, raiva, vazio, desamparo, desconexão. Então, quando a gente lê, né, um livro do Salmo, é impossível a gente não se reconhecer neles. Né? E isso é muito bacana, porque você pega um negócio de 3.000 anos atrás e você vê, parece que você está escrevendo aquilo, parece que foi feito, você leram, né? O que você estava sentindo, ele expressando. Então, assim, alguma coisa de muito poderoso acontece quando a gente acessa esse lugar. Primeiro, a gente percebe que a gente não está sozinho. E isso já é, por si só, um preenchedor, né, desse vazio, desse espaço. Outra é que a gente consegue achar palavras para nomear, né, para dar voz, para dar forma, né, a essa nossa angústia, sofrimento, esse sufoco, essa coisa que nos entala aqui, né? E, e não tem coisa mais terapêutica do que isso, né? Do que você achar essa vertente. Então, quando a gente transforma, né, a dor em linguagem, né, o que é a psicanálise? É a fala, né, a fala livre. A fala livre, ela deixa o nosso inconsciente se expressar, trazer para fora coisas que a gente não tem nem consciência de como ela está nos afetando, né? Então, essa linguagem simbólica, né,
que é na forma de metáfora, na forma de poesia, na forma cantada, porque muitos salmos são musicados, né? Elas ativam áreas, né, do nosso cérebro que são ligadas a essa cura emocional, né, essa cura psíquica. Então, os salmos eles são escritos cheio de imagens, né? Então tem água, tem pássaro, tem fortalezas, tem desertos, tem a gente vê ali, né? Toda aquela riqueza, né? De informações ali, tudo como expressão para ajudar a nossa mente a organizar essas emoções de forma criativa, de forma expressiva, e abrir esses caminhos para a gente ressignificar, elaborar tudo isso. Então, mais do que uma coisa religiosa, eu estou convidando vocês aqui para um profundo trabalho terapêutico, tá, minha gente? A gente vai treinar esses estados internos de equilíbrio, né? Cada salmo, ele vem para dentro da gente como uma meditação guiada, né? Eu gravei para vocês, né? É, tanto o salmo como o entendimento, né, desse salmo. Então eles focam, né, nessa confiança, né? Eles trazem para a gente essa coragem, né? Essa assimilação do medo, entender que mesmo, né, tendo, né, uma série de dificuldades, complicações, a gente tem uma força que é maior que tudo isso, a gente tem um amparo que é maior que tudo isso, né? Então, os salmos são muito mais do que palavras e recitar essas palavras, e tudo isso a gente vai trabalhar, né? Então, se você é cético, né? Esse negócio é religioso, você não precisa acreditar em religião nenhuma para usar os salmos. Basta você experienciar esses textos, né, ancestrais como uma base de autoconhecimento sem tamanho, né? Eles funcionam como se fosse um espelho psíquico, né? Eles mostram a nossa sombra, esse lado sombra que a gente não quer olhar, né? E, ao mesmo tempo, ele reflete essa luz, né? Que a luz, como eu expliquei aqui um dia, um dos salmos, né? Essa verdade, esse caminho, essa direção, né? Então, esse potencial de transformação que todos os seres humanos têm. Então, você que já busca, né, esse crescimento pessoal, né? É, os Salmos, ele é esse manual prático das emoções humanas, né? Ele é testado e refinado por séculos e séculos e milênios. Então, meus amores, Salmo são como uma tecnologia emocional, né? Para a gente usar uma analogia recente, né? É uma tecnologia emocional, espiritual, foi criada, né, muito antes de todos nós existirmos, muito antes de existir terapia, Freud, etc, etc, né? Eles já ajudavam, né, a acolher, a elaborar, a transformar as emoções, né, a gerenciar tudo isso. Então, por si só, os Salmos é expansão e é cura. Espero você na semana dos Salmos.